Olá, irmãos e irmãs, vamos fortalecer a nossa fé? Nós temos uma história linda no livro de Josué, capítulo 9. Lá encontramos o relato de que 5 reis, quando ouviram a notícia da vitória de Josué sobre Jericó e a cidade de Ai, eles decidiram fazer guerra contra Josué. Mas alguns moradores de uma cidade chamada Gibeão, ao ouvirem a mesma notícia da vitória do povo de Deus, eles decidiram fazer aliança com Josué e Israel para que eles não morressem. Josué e os príncipes de Israel fazem aliança com esse povo e sob juramento. Depois eles descobrem, 3 dias depois, que esse povo fazia parte do povo inimigo. Mas Josué diz para eles o seguinte: olha, agora não dá mais para quebrar a aliança, mas vocês vão ser rachadores de lenha e tiradores de água no meio do povo de Deus para o resto da vida de vocês. Ora, os gibeonitas responderam dizendo para ele o seguinte: nós estamos em tuas mãos, faze como bem te parecer, bom e reto. Mas, quando os 5 reis ouviram que os gibeonitas tinham feito aliança com Josué e Israel, decidiram também destruir a cidade dos gibeonitas. Foi então que aconteceu um dos maiores eventos, uma das batalhas mais extraordinárias do povo de Deus. Israel, por causa da aliança que eles fizeram com os gibeonitas, eles tinham que ir lá agora proteger aquela cidade. E ao fazer isso, eles então vão fazer guerra contra 5 povos. E nesse dia extraordinário, Josué, ele fala com Deus e ele então dá ordem para que o sol ficasse parado no céu e a lua também parasse no seu lugar. Na verdade, Deus fez a terra parar para que Josué e Israel pudessem combater aquele combate durante um dia inteiro. E Deus lhes deu vitória nesse dia. A Bíblia diz no capítulo 10, versículo 14, sobre esse dia, ela diz o seguinte: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus tinha o propósito de dar todas aquelas terras para Israel, é verdade. Mas a princípio esta guerra começou por causa dos gibeonitas, para proteger aqueles moradores que haviam feito aliança com Israel. A Bíblia diz também, quando Josué está lembrando de todas as vitórias de todos os reis, a Bíblia diz, lá no capítulo 11, que nenhuma cidade daqueles povos fez aliança com os filhos de Israel, somente os gibeonitas. E isso é maravilhoso, irmãos. Nós aprendemos 2 lições com os gibeonitas. A primeira é que ao ouvirmos a notícia da salvação, da vitória de Jesus na cruz do Calvário e que ele ressuscitou dos mortos, nós precisamos nos arrepender e fazer aliança com Deus. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, pois está próximo o reino dos céus. A segunda lição que podemos aprender com os gibeonitas é: não nos preocupemos com o que Deus fará de nós no reino de Deus, se seremos conhecidos ou não, mas tenhamos a certeza de que fazemos parte do povo de Deus. Os gibeonitas se tornaram carregadores de água e rachadores de lenha, mas isso não importava para eles, contanto que eles fizessem parte do povo de Deus. E qual a lição que nós aprendemos com Deus nessa história? Deus é poderoso para mover céus e terra para salvar um filho seu por causa da aliança. Portanto, Deus enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar, para que através dele tivéssemos vida. Quando o anjo deu essa notícia a Maria, que ela teria um filho sem ter relações sexuais, ela disse: como isso é possível? O anjo disse a ela: para Deus não há impossíveis para cumprir os seus planos. Arrependa-se, creia no Evangelho
Deus te abençoe.